Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje sabadão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para a nossa vida. O que Ele quer de mudança para hoje. Qual o seu ensinamento para hoje, para que a gente possa seguir o seu conselho e tentar, com todo o esforço, fazer a sua vontade, né? Sabemos que não é fácil fazer a vontade de Deus, mas não é impossível também. A partir do momento que a gente entende a palavra, a gente muda muitos pontos da nossa vida errado. Muitas coisas, a nossa personalidade muitas vezes é uma personalidade forte. Às vezes a gente tem uma certa arrogância, uma certa prepotência. E depois que a gente começa a entender o que Jesus quer para a nossa vida, a gente não tem outro caminho a não ser mudarmos de vida, né? Tentar ser melhor cada dia. E é isso que a gente faz aqui. Tenta ser melhor o dia de hoje, né? O que o Evangelho pede hoje, a gente segue esse caminho. Vamos ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continuamos no livro de Lucas. Saímos do capítulo 12 e viemos para o 13. Do 1 ao 9. Urgência da conversão. Nesse tempo, chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado. Então, ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes: Pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum, lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, pensam vocês que eram mais culpados que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum, lhes digo eu, e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: Olhe, hoje faz 3 anos que venho buscar figo nesta figueira e não encontro nada. Corte-a, ela só fica aí esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e pôr adubo. Quem sabe no futuro ela dará fruto. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, nesse evangelho, a gente tem 2 ensinamentos aqui. 2 ensinamentos. Logo no começo, a gente vai entender e levar para a nossa vida uma coisa, que Deus não castiga ninguém. Tudo o que nos acontece de ruim é culpa nossa. É culpa do ser humano, né? É a forma como nós vivemos aqui que atrai essas coisas ruins para a nossa vida. Então aqui nesse evangelho a gente vê que Jesus falava àqueles galileus, né? Jesus falava a eles e a gente vê aqui que foi citado, eles estavam inquietos, porque eles achavam que Pilatos tinha mandado matar aqueles galileus, né? E aquilo tinha acontecido porque era um castigo de Deus para aquelas pessoas. E a gente observa aqui que Jesus, ele não se direciona aos que já morreram, mas aos que estão vivos, ou seja, nós. Jesus fala sempre para nós, né? E aí ele explica. Vocês estão pensando que aqueles que morreram eram diferentes daqueles outros justos que viviam ali e tal? Não, todos são iguais. Se vocês não se converterem, vocês morrerão do mesmo jeito.
Ou seja, se vocês não saírem do pecado, o pecado de vocês vão fazer com que vocês morram também do mesmo jeito, né? E ali Jesus mostrava, sempre mostrando para os que estavam vivos. Quando você lê direitinho, você vai entender, né? Então, Jesus nos mostra que Deus, ele é amor. Ele ama tanto as pessoas mal como as pessoas boas, né? O amor de Deus por nós é incondicional. Ele nos dá oportunidades para que a gente mude. E isso a gente vê mais um pouquinho aqui embaixo quando ele fala da parábola do figo, não é? Que representa, a parábola é uma história que Jesus contava, né? Para que a gente tire para a nossa vida através do Espírito Santo de Deus, não é? Aos seus discípulos, aos seus apóstolos, os 12, ele falava abertamente, sempre explicando. Mas aos seus discípulos, que eram todo aquele povo que caminhava com ele, ele falava em parábolas. E nós estamos nesse meio, porque nós fazemos parte do povão, né? E Jesus fala sobre essa figueira que não dava figos. A palavra diz que o agricultor ia várias vezes lá, vários anos lá, indo lá buscar o figo, mas ela não dava, né? Então ele vai e pede que arranque. Pede ao seu senhor que arranque aquela figueira que estava atrapalhando todas as outras ali, né? Por quê? Porque era uma figueira seca, uma figueira que não dava frutos. E aí o que é que Jesus diz? Jesus conta que o Senhor diz: não, vamos deixar ela aí mais um ano, né? Vamos deixar ela aí mais um ano. Quem sabe se ela não dá fruto. Se caso com esse ano ela não der frutos, a gente arranca, né? Então, o que significa essa parábola? Essa parábola significa que o Senhor é nosso Jesus Cristo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que tem paciência, é aquele que nos convida à conversão, que tem paciência e que espera, nos dá tempo aqui na terra para que a gente se converta. Ou seja, para que a gente entenda a sua palavra e que a gente vá mudando de vida todos os dias. A mudança, ela é lenta, mas ela é todos os dias um pouco, né? A gente tem esses dias dado por Deus, né? Esses dias dado por Deus para que a gente consiga, né? Entender essa vontade de Deus para a nossa vida. Quanto tempo perdido para trás nós temos? Quanto tempo perdido nós temos para trás, né? Quando a gente não entendia a palavra, quando a gente vivia assim, ao Deus dará, né? Como se não houvesse amanhã. Então, vivemos errado praticamente a nossa vida inteira, não é? Então, queira Deus que você seja tocado no coração a sentir esse desejo, essa vontade de mudar, né? Então, hoje Jesus nos traz esses dois ensinamentos. Nessa primeira parte do Evangelho, a gente vê nitidamente que Deus, ele não castiga ninguém. Aqueles galileus ali, eles pensavam que aquilo que tinha acontecido com aqueles que foram mortos por Herodes tinha sido o castigo de Deus. E aí é citado também os 18 que morreram, ou seja, aquela tragédia que caiu, aquela torre de Siloé em cima deles e eles morreram. E Jesus, vocês estão pensando que eles morreram porque eles são diferentes dos outros? Jesus queria dizer, vocês estão pensando que eles morreram porque eles eram mais pecadores do que os outros que não morreram? Não. Aquilo aconteceu por desobediência deles, por uma vida errada deles. Então, tudo que nos acontece aqui é consequência nossa, é responsabilidade nossa, né? Quando a gente desobedece, quando a gente quer fazer da nossa forma. Quantas vezes a gente não vai em busca de algo errado porque a gente acha que é certo, a gente não pede o direcionamento a Jesus e vai.
e lá a gente quebra a cara. Isso é relacionamentos, isso é trabalho errado, isso é amizade errada, isso é caminho errado, tudo. Aí quando tá lá, muitas vezes envolvido ali, se envolve numas amizades de drogas, cai numa prisão, tá lá preso, aí diz, foi castigo de Deus. Muitas mães não entendem e vai lá no filho e diz, foi castigo de Deus, você... Não foi castigo de Deus. Não foi. Foi as amizades erradas. Que muitas vezes você vê e você vai e continua, não quer saber de conselho, não quer saber de ninguém. Então você entra numa bocada dessa. Jesus não castiga ninguém. Jesus é amor e misericórdia e nos dá tempo aqui na terra para que a gente se converta, para que a gente entenda esse amor que Ele tem por nós. E isso a palavra vem dizer em parábolas. Nessa parábola que Jesus fala aqui, do figo. Né? Vamos se dizer que nós somos, ou já fomos, essa figueira seca que não dá fruto. Todos nós temos um passado, que não era, que não tínhamos a palavra de Deus na nossa vida, né? Que a gente não colocava Jesus Cristo em primeiro lugar em nada, né? Então, a gente era uma figueira. Vamos se dizer que éramos uma figueira seca. E Jesus foi dando ali tempo, o tempo da nossa vida, né? A gente está vivo. Todos os dias a gente está vivo, todos os dias a gente tem a oportunidade de mudar. Todos os dias eu tenho a oportunidade de sentir no coração o desejo de colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida, né? Tomar decisões em primeiro lugar, perguntar a Ele se o caminho é esse ou não, né? E aqui a figueira, ela quer dizer isso, né? O Senhor está aqui, o Senhor paciente, que é o Senhor Jesus, Ele tem paciência que a gente dê fruto um dia na nossa vida. Um dia eu fui uma figueira seca, hoje eu estou dando meus frutos. Por quê? Por causa dessa paciência que Ele teve aqui. O agricultor queria arrancar. Quantas pessoas não tem na nossa família, na nossa casa, amigos, pessoas assim que nos conhecem, que não dá nada por nós, né? Muitas vezes você bebe, muitas vezes você é uma pessoa... E aí a família diz assim, não tem mais jeito. Vamos deixar essa coisa de lado porque isso não tem mais jeito. A mesma coisa um drogado, a mesma coisa uma filha que se envolve dentro da prostituição. Essa não tem mais jeito. Representa a figura do agricultor que queria arrancar a figueira, porque a figueira era seca, não dava fruto. Mas o Senhor vem ali com aquela paciência e diz o agricultor o quê? Não, vamos deixar mais um ano, né? Quem sabe ela não dá fruto daqui a um ano. Se ela não der, ela será arrancada e queimada no fogo. Esse fogo é o fogo do inferno. Então, se você tiver o tempo de vida aqui na terra e você não der frutos, e você não mudar a sua vida, você não ter uma visão diferente das outras pessoas que ainda estão ali, né? Porque a gente tem uma visão de que a gente precisa seguir a moda, né? A gente precisa seguir a moda. Então, eu preciso seguir o que o fulano acha. Se eu não seguir é porque eu sou... tô fora da moda, né? Fora da moda. Se eu não vestir isso aqui, uma roupa rasgada, uma roupa... Porque eu tô fora da moda, eu sou careta, né? Assim, a gente precisa tomar a decisão de pensarmos diferente. Quando você resolve dar o seu sim para a palavra de Deus, para ser um católico autêntico ou um protestante mesmo, que está ali seguindo a palavra de Deus, eu preciso olhar e ver a diferença nas pessoas. Não porque eu sou melhor, mas porque eu sei do que Jesus quer para mim. Ele quer que eu dê frutos. E eu naquele meio que ainda é uma plantação de figos seco que não está dando, eu não vou dar. Então eu preciso aproveitar o tempo que Jesus está me dando aqui na terra, que é a minha vida, é o meu sopro de vida, entendeu? Então eu preciso dar esse fruto. Então eu espero que a gente corra atrás de sermos uma figueira frutífera, né?
que dê frutos e frutos bons, né, para agradar o coração de Deus. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.